Muy buenas tardes, amados amigos, Boa tarde aos amados amigos, aos irmãos aqui presentes, ministros visitantes, aos ministros y demás visitantes, personas, demais pessoas, iglesias y pastores igrejas e de pastores diferentes naciones nas diferentes nações están conectados que estão conectados com esta atividade através del satélite do Amazonas satélite Amazonas ou da internet en diferentes nos lugares diferentes lugares en estos momentos. nestes momentos. Que la bendición de Que as bênçãos de Cristo, o anjo do estén pacto, sobre todos ustedes, estejam sobre todos vocês sobre e mí também sobre mim, en el nombre no nome del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hemos visto un resumen Vimos um de resumo todo el trabajo de todo que o se está llevando trabalho a cabo con la embajada de que está se Activistas realizando pela com a Embaixada de Ativistas pela Paz, Paz, lo cual ha sido un éxito que tem sido total um en êxito beneficio de la total familia. em benefício da família humana. También hemos visto a través del documental Vimos também através do documentário la labor que se está llevando a cabo o trabalho que está sendo en el realizado proyecto no de projeto construcción da del construção templo, la gran carpa, do templo, a grande tenda catedral, lo cual también hemos visto que vimos também que es un éxito lo que se está teniendo. é um êxito que está Y se ustedes tendo, son parte de ese éxito do y qual para ustedes vocês são parte desse êxito es el éxito de ese proyecto. e para vocês e para Deus é o Que se êxito desse construye un projeto. templo para Dios, Sempre que se constrói um templo para Deus, el proyecto más grande esse é o projeto maior en que esta está se ciudad, realizando nesta en medio de la cidade, comunidad no meio da y en comunidade ese país, e nesse país. porque en construcción no Porque, hay em se proyecto tratando más de grande construção, não existe que una projeto casa para maior Dios, un templo do que uma casa para en donde Deus, se reúne um templo para Deus, el pueblo creyente en Cristo onde o povo crente em Cristo se reúne para adorar a Deus através de y Cristo recibir la palabra de Dios, e receber a palavra de Deus e as bênçãos de Deus. el templo, la gran carpa catedral O templo, a grande tenda catedral, é um projeto divino. y por consiguiente Consequentemente, es un proyecto importante é um para projeto Dios importante para y Deus todos los creyentes en Cristo y será e para todos os crentes em Cristo. para todo el Será cristianismo, de bênção para todo o para el cristianismo, judaísmo para o y para judaísmo todos los seres, e para todos os seres que creem em Deus, no importa não importando su afiliación sua religiosa. filiação religiosa. Se espera que pronto ya esté Espera-se que em breve realizado ese proyecto esse projeto esteja totalmente realizado y se abran las puertas a toda persona e sejam abertas as portas para toda pessoa que deseja escutar a palavra de y Deus adorar a Dios en e adorá-lo espíritu. em espírito e em verdade. Hoy también habrá Santa Cena Hoje também haverá Santa Ceia. y al final del culto de la predicación E no final do culto desta pregação, todos los que están a través del satélite Amazonas todos os que estão através do satélite Amazonas
unirse também podem se unir a la Santa Cena na Santa Ceia en recuerdo em memória y conmemoración e recordação a Cristo y su sacrificio de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. recordando Lembrando que que ese sacrificio de Cristo, esse sacrifício de Cristo e seu sangue derramado na cruz do Calvário, su sangre, o seu es la sangue sangre del nuevo pacto. é o sangue do novo pacto Cristo, el ángel del pacto, que Cristo, o anjo do pacto, instituyó instituiu en su iglesia, na sua igreja. y el lavatorio de pies, el cual nos recuerda que luego de haberlo recibido como E o nuestro lava-pés, que Salvador, nos faz lembrar limpiarnos con su sangre que depois de tê-lo purificada, recebido como nosso Salvador, luego nos recuerda de sermos que en el limpos de todo camino pecado com seu sangue, cristiano nos lembra que no caminho cristão nós cometemos diferentes erros, faltas e pecados y los confesamos a Cristo. que confessamos a Con Cristo. su sangre nos limpia de todo pecado, Cristo nos limpa de todo pecado com seu nos sangue mantiene e assim limpios nos mantém limpos todo el tiempo con su com sangre seu preciosa. sangue precioso em todo o tempo. Portanto, Portanto, también el lavatorio de pies. Recuerden que é Cristo, importante também o lava-pés. Recordem que al Cristo, lavar los pies de sus quando foi discípulos, lavar os pés dos seus discípulos, San Pedro ya y los demás apóstoles habían São Pedro e os demais comido apóstolos pan que já representa haviam el cuerpo comido de o pão Cristo, que representava o corpo de Cristo. habían tomado también Tinham também el tomado vino o vinho que tipifica que representava o sangue de Cristo, del nuevo o pacto sangue do novo que pacto, derramaría que ele derramaria por todos los que la recibirían como Salvador, por todas as pessoas que o receberiam como Salvador nos limpiaría e com o qual nos de todo limparia pecado. de todo pecado. Pero cuando se llegó al Mas quando momento chegou no momento de Jesús de Jesus lavar lavar los pies de sus discípulos, os pés dos seus discípulos, Pedro se sentía indigno Pedro sentia-se de que indigno Cristo lo hiciera, de que Cristo assim o fizesse, de lavar los pies, que ele lavasse os pés, porque lavar los pies porque o de las trabalho personas de lavar os pés era el das trabajo, pessoas el oficio más bajo, era um dos ofícios mais baixos. y Pedro se encontraba indigno E Pedro se sentia de que indigno Jesús bajara a de tal que Jesus descesse a tal grau grado de ser un lavador de de pies. ser um lavador de pés. Pero Cristo le dijo, Porém, Cristo lhe disse nunca jamás ao me Pedro lhe lavarás dizer: los pies. nunca me lavarás os Pero Jesús pés. le dice, si no Porém, te Jesus lavares, no respondeu-lhe: tendrás parte conmigo. se não te lavar, não terás parte comigo. No solamente los pies, sino la cabeza también. Então Pedro disse: Si el asunto es, não somente os pés, senão também a cabeça. si Se a no te questão é, lavares, no tendrás parte conmigo. se não te lavares, não terás parte Entonces, si comigo? es necesario el cuerpo Então, completo, se el for cuerpo necessário, o corpo completo. completo. Pero Cristo dijo, los pies. Então, o corpo completo. Por lo tanto, Porém, Cristo disse: os en la pés. Santa Cena, al final, De modo se que, efectúa el ao lavatorio final de pies da Santa Ceia, se conforme realiza o lava-pés, a la orden de Cristo. conforme a ordem de Cristo. Va acompañado el lavatorio de pies con la Santa Cena, como lo hizo Cristo allá. O lava-pés acompanha a Santa Ceia, como Cristo fez lá na última ceia. El que no toma la Santa Cena E quem não toma a Santa Ceia, tampoco tiene parte con Cristo, tampouco tem parte com Cristo, pues pois é um es un mandamiento mandamento del Señor. do Senhor. Si sabéis estas cosas Se vós y las hiciereis, souberdes estas coisas e as fizerdes, bienaventurados, o que serão? bendecidos, Bem-aventurados, abençoados
E quem não o fizer, pois não terá parte com Cristo. É o mesmo como a Páscoa para o povo hebreu. Quando foi literalmente realizada lá no Egito pelo povo hebreu, quando cada pai de família tinha tomado um cordeiro de 1 ano e sem defeito, o tomava no dia 10 do primeiro mês do ano religioso judeu, o guardou até o dia 14. E todos os dias o olhavam, o inspecionavam para ver se tinha alguma falta, algum defeito. E logo cada pai de família sacrificava esse cordeiro pascual no dia 14 do mês. Isso entre as 2 tardes. O assava, o seu sangue colocava nos marcos e batentes da porta da sua casa. Algo tão simples assim. Mas o que isso tinha que ver com o que viria, a morte, na noite, para aquele tempo? O lar, onde o sangue desse cordeiro não estivesse aplicado sobre os batentes e marcos da porta do lar, o primogênito ou os primogênitos que estivessem nesse lar morreriam. Eu digo o primogênito como o filho mais velho da família, ou os primogênitos se o pai também fosse um filho primogênito. Este também morreria. Porém, se o sangue estivesse aplicado nos batentes da porta do lar, eles não morreriam. É que esse sacrifício desse cordeiro, com o seu sangue aplicado nos batentes da porta, isso era para a preservação da vida do primogênito do lar e, consequentemente, dos primogênitos de todo Israel. E o cordeiro tinha que estar assado dentro de casa e estariam comendo-o durante esta noite. Essa era a ordem divina. E qualquer pessoa que não fizesse de acordo ao mandato divino estaria em rebeldia contra Deus. Então o primogênito da casa morreria. E pessoa alguma quer que seus filhos morram, e muito menos o filho primogênito. Tudo simples. Porém, dado por Deus e respaldado por Ele. E por que tinha esse poder? Havia aí um poder? Porque os egípcios não tinham esse conhecimento. Portanto, não tinham o cordeiro pascual sacrificado e assado dentro de casa, e nem seu sangue aplicado nos marcos e batentes da porta dos seus lares. E durante essa noite, os primogênitos no Egito morreram, até mesmo os primogênitos dos animais. Viram? Foi uma revelação divina dada por Deus ao povo hebreu através do profeta Moisés para o povo hebreu. E por que isso era tão importante? Vejam bem, era tão importante que depois, nessa mesma data, em todos os anos, ficou ordenado que Israel efetuasse essa Páscoa em memória daquilo que sucedeu lá, daquele evento. Depois era uma recordação, porém foi ordenado por Deus. E quem não o fizesse, embora fosse um tipo e figura, algo simbólico, uma recordação, a pessoa
teria problemas diante de Deus e estava condenada à morte. Aquele memorial ou recordação que Israel efetuava no primeiro mês do ano religioso hebreu, vemos que ali tinha o elemento histórico sendo comemorado, ou seja, o que aconteceu lá no Egito. E também tinha o elemento profético que apontava o sacrifício do Messias na sua primeira vinda. Por isso é que a Páscoa era tão importante lá no Egito e depois a sua comemoração de ano após ano no meio do povo hebreu. Porque isso representava o Cordeiro Pascual, Cristo. Por esse motivo, quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele tiraria o pecado, então teria de morrer. E Cristo sabia disso. Ele disse: eu ponho a minha vida para voltar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. São João capítulo 10. E a Santa Ceia foi dito que é em memória de Cristo. Consequentemente, nós comemoramos já não aquele sacrifício do Cordeiro Pascual no Egito, que era uma representação, tipo e figura, sombra. E nós não estamos comemorando isso ano após ano, relacionado àquele evento histórico lá no Egito. Mas o que nós estamos comemorando é o antitipo, é a realidade, comemorando a realidade histórica do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo sabia de todas essas coisas, o que a Páscoa significava, e por isso, na ocasião da sua última ceia, ele estabeleceu a Santa Ceia e o lava-pés. Por esse motivo, desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes até hoje, o cristianismo comemora a morte de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, na Santa e com a Santa Ceia. Esta é a festa da Páscoa sob o novo pacto entre o cristianismo, que é onde se comemora a maior vitória de Cristo a favor do ser humano. E com a sua ressurreição, essa vitória ficou selada a favor do ser humano. É porque tudo isso, da mesma forma como para Israel, foi a preparação para sair no Êxodo, para ir rumo à Terra Prometida, vemos que tudo isso que Cristo fez, onde realizou a redenção na cruz do Calvário, tem sido a preparação
para o regresso do ser humano ao jardim do Éden. E, consequentemente, à vida eterna, de onde o ser humano caiu quando pecou contra Deus, ao desobedecer o mandato que Cristo deu para Adão, para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse, morreria nesse dia. E algumas vezes, leyendo a Escritura, algumas pessoas se perguntam. Às vezes, algumas pessoas lendo a Escritura se perguntam, mas nós vemos que Adão comeu e não morreu. Continuou vivendo e viveu 930 anos de idade. Mas no final ele morreu. Um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Adão não completou um dia milenar diante de Deus. Durante esse dia milenar, ele morreu, quase chegando a 1000 anos. Somente lhe faltaram quantos anos? 70 anos. Vendo de outra perspectiva, o dia em que ele comeu, em que ele pecou, nesse dia mesmo ele morreu. Ele morreu para a vida eterna. Ele perdeu a vida eterna. Porque ele poderia continuar vivendo se não pecasse. Poderia continuar vivendo porque o que ocasiona a morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E se Adão não pecasse, não morreria. O mesmo aconteceu com Cristo. Cristo poderia continuar vivendo por todo o tempo se ele não tomasse os pecados do ser humano e morresse na cruz do Calvário. Porque ele não tinha pecados. Mas, ao tomar os nossos pecados, se tornou um mortal. Mas ele disse, eu ponho a minha vida. E agora, para colocar sua vida, ele se fez pecado por nós ao tomar os nossos pecados. E assim foi sentenciado à morte. Mas ele disse, eu ponho a minha vida por mim mesmo, voluntariamente. Cristo realizou um sacrifício voluntário por amor a mim. E a quem mais? A cada um de vocês também. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Por amor a todos nós, Cristo tomou os nossos pecados e morreu por nós na cruz do Calvário. A Escritura diz também que Deus colocou sobre ele o pecado de todos nós. E no capítulo 53 de Isaías também nos fala a respeito deste tema. E nos diz, en el capítulo 53 de Isaías, versos 4 en adelante. Desde o versículo 4 em diante.
verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, que tudo que Cristo passou foi por nossa causa. Ele se entregou por nós como o sacrifício da Páscoa, do Cordeiro Pascual, como também do sacrifício do bode da expiação, do dia 10 do 7º mês de cada ano, do calendário religioso judeu, conforme o capítulo 23 de Levítico, versículos 26 ao 29. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus carregou em Jesus Cristo o pecado de todos nós. Viram? Deus colocou em Jesus Cristo o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Tudo isto era a profecia dos sofrimentos pelos quais o Messias passaria na sua primeira vinda. E aí estão os motivos pelos quais ele passaria por esses sofrimentos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua vida se puser por expiação, então a sua vida seria colocada em expiação. E, consequentemente, seria a expiação pelo pecado de todos nós. Portanto, assim como o bode da expiação tinha de morrer, Cristo tinha de morrer, porque aquele bode da expiação representava Cristo morrendo na sua primeira vinda, morrendo pelos nossos pecados, para a reconciliação do ser humano com Deus.
Como nos diz no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 ao 29, que quem não se afligisse nesse dia será cortado dentre o povo. Cada pessoa se afligir pelos seus pecados diante de Deus, para pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus e ser limpo de todo pecado com o sangue de Cristo. Assim é sob o novo pacto representado lá naquele sacrifício e naquela festa da expiação, onde o bode da expiação morria pelos pecados do povo. Depois, o outro bode, que era por emissário, o sumo sacerdote, então, colocava suas mãos sobre a cabeça desse outro bode, confessava os pecados do povo e o enviava longe, por meio de alguma pessoa designada para esse trabalho. E o que fazia era que levava para longe os pecados do povo. Também esse bode representava Cristo, que ao morrer e por ter tomado os nossos pecados, a Escritura então diz que ele desceria ao coração da terra. Isso está no que ele citou de Jonas. E para lá levaria os nossos pecados. Os levaria para longe. E os levou. Os remeteu de volta, os devolveu ao originador do pecado, que é o diabo. E depois de ter tomado as chaves do inferno e da morte, ele passou pelo paraíso, onde estavam Abraão, Isaque e Jacó e todos estes santos do pacto antigo. Recordem que Cristo mesmo nos mostrou o homem rico lá no inferno quando morreu, e mostrou Lázaro no seio de Abraão, para onde iam os santos, os crentes obedientes a Deus, lá ao seio de Abraão, e também onde iam os pecadores para o Hades ou inferno. E desde lá, de um lugar ao outro se via, porém havia um abismo de separação, um precipício entre o lugar onde o homem rico estava e o lugar onde Lázaro estava ali com Abraão. Cristo estava mostrando como é e como era naquele tempo do antigo pacto. O lugar para onde iam os pecadores e o lugar para onde iam os crentes. Portanto, estes são os dois lugares para onde Cristo foi depois que morreu. Porém, no dia da ressurreição, no domingo de ressurreição, no dia das primícias, Cristo ressuscitou. E com ele ressuscitaram os santos que tinham dormido, conforme o capítulo 27 de São Mateus, desde o versículo 51 em diante. E eles apareceram para muitos na cidade de Jerusalém. E Cristo mesmo apareceu para os seus discípulos. Cristo esteve aparecendo aos seus discípulos por 40 dias.
em diferentes ocasiões nesses 40 dias. Não menos que 8 vezes ele apareceu para os seus discípulos. E provavelmente nos domingos. A primeira aparição de Cristo foi no domingo. E se buscarmos atentamente, encontraremos que menciona outras ocasiões em que ele apareceu para os seus discípulos. E se aparecia a cada 8 dias, então aparecia aos seus discípulos em cada domingo. Porquanto Cristo ressuscitou num domingo, 90% do cristianismo mantém o domingo como o dia para reunião e adoração a Deus por meio de Cristo, para escutar sua palavra, pregar o Evangelho de Cristo e assim manter essa comunhão de Cristo como corpo místico de crentes. Todos os crentes em Cristo reunidos, cada um na igreja que costuma ir. Esse é um dia muito especial. Em que está se comemorando a festa ou o dia das primícias. Em cada domingo em que o povo de Deus se reúne sob o novo pacto, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo e também é o templo de Deus. E lá em Jerusalém já não há templo. O templo foi destruído pelo general romano Tito no ano 70 da era cristã. E desde então a glória de Deus saiu. Saiu a coluna de fogo, a nuvem que tinha entrado no templo que Salomão construiu, que habitou sobre o propiciatório, que estava sobre a arca do pacto, no lugar santíssimo. Porém, nem a arca do pacto, nem o templo está mais em Jerusalém, porque tinha de estar lá no templo. E nem tampouco está a presença de Deus. E todos os problemas que Israel teve durante esse espaço de tempo, desde o dia de Pentecostes até hoje, é por causa da presença de Deus, da glória de Deus, da coluna de nuvem ou da coluna de fogo que saiu de Israel, saiu de lá do templo, de onde estava no templo. E para onde se foi? Para outro templo. Assim como esteve no tabernáculo, depois guiou o povo, se levantando do tabernáculo para guiar o povo, e depois, quando chegava o momento de o povo se deter para descanso, a coluna de fogo ou a nuvem voltava e pairava sobre o tabernáculo até que os levou para dentro da terra prometida. A presença de Deus, a glória de Deus, desceu sobre 120 crentes em Cristo no dia de Pentecostes. Crentes que estavam no aposento alto aguardando a vinda do Espírito Santo, o qual estava prometido para os crentes em Cristo. Pois Cristo prometeu para os crentes nele e disse que ele os guiaria a toda a justiça e a toda a verdade.
Isso está no capítulo 14 de São João, no versículo 26. Também no capítulo 15, versículo 26. E no capítulo 16 de São João, versículos 1 ao 15. E isso também cumpriria a promessa de Cristo aos crentes nele, a sua igreja. De São Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde ele disse: São Mateus, capítulo 28, verso 20, que diz: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Cristo, que é o anjo do pacto, que apareceu para Moisés, que também aparecia aos patriarcas e aos diferentes profetas, apareceu também para Jacó, que se agarrou dele e não o soltou, até que o anjo de Deus o abençoou. Jacó quis conhecer o nome desse anjo, mas o anjo lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome? Não quis revelar o seu nome para Jacó. Isso está no capítulo 32 do Gênesis. Jacob, luego que recibió la bendición del ángel, cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jacob le dice, Jacob. E depois que Jacó recebeu a bênção do anjo, o qual lhe perguntou, como te chamas? Qual é teu nome? Jacó lhe disse, Jacó. Isso significa suplantador. Tinha suplantado a seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura. Então mudou-lhe o nome para Israel, que é príncipe com Deus. Porque tinha lutado com os homens e com Deus, ou com Deus e com os homens, e tinha vencido. No capítulo 32 do Gênesis, a partir do versículo 26 em diante, diz: E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E o varão lhe disse, qual é teu nome? Ele respondeu, Jacó. Este lhe disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, eu te peço, a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, vi Deus cara a cara, e a minha alma foi salva. Ele não revelou o seu nome a Jacó, porém mudou o nome de Jacó. E com essa mudança de nome, estava a bênção para Jacó. E Jacó chamou de Peniel esse lugar onde tudo isso ocorreu, porque dizia, vi Deus cara a cara e minha alma foi salva. Jacó disse que viu a Deus cara a cara. Abraão também viu Deus cara a cara quando lhe apareceu como Melquisedeque, no capítulo 14 do Gênesis, e lhe deu pão e vinho, que comeu,
E Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. São Paulo depois disse que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque, pois estava nos lombos de Abraão. Quer dizer, que Abraão, ao pagar os dízimos, porquanto Levi estava nos seus lombos, também estava pagando dízimos a Melquisedeque. Como nós também que estávamos em Cristo, nós estávamos nele e com ele. O que talvez não possamos entender plenamente, mas assim como muitos não podem entender que Levi estava nos lombos de Abraão, porém nós estávamos com ele, com Cristo, o nosso Salvador. Mas isso é simples. Numa semente de abacate que nós conhecemos bem, ou uma semente de manga, nessa semente está uma árvore de manga com muitas frutas. E aí, potencialmente, estão dezenas, centenas e milhares de árvores de abacate aí. E abacates também. E qualquer pessoa poderia rir e dizer, isto é impossível. Eu nem sequer vejo uma folhinha dessa árvore de abacate ou de manga que você está dizendo. Porém, um agricultor pode ver isso. Porque ele sabe que potencialmente numa semente está uma árvore com muitos frutos, assim como num ovo original. Isso quer dizer, um ovo que vem pela união do galo e da galinha. Nesse ovo está um pintinho com as asas, com os pés, com tudo. Se não, explique de onde sai, então, um pintinho. E se não, explique de onde sai uma árvore de abacate ou árvore de manga. É de uma semente. Portanto, tudo está aí na semente, potencialmente. O agricultor a semeia essa semente, então sai uma árvore de manga ou de abacate. E quando tem os frutos, pode dizer para outra pessoa, olha, aqui está o que eu te disse. Veja a árvore de abacate com muitos abacates que estava naquela semente. Essa é a lei da reprodução. A vida para a reprodução está na semente. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, também nos fala a respeito de Cristo. E vejamos o que nos diz aqui. A partir do versículo 12. Com alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. A imagem é o corpo angelical, o corpo teofânico de Deus, chamado anjo do pacto, também chamado Espírito Santo. Essa é a imagem do Deus vivo, que é Cristo no seu corpo angelical. Ele é o anjo do pacto. Cristo, o qual deu o pacto lá para Abraão
também o pacto para Moisés, para que ele o desse ao povo hebreu. Depois veio em carne humana para estabelecer o novo pacto, no qual entrariam todos os que o receberiam como seu Salvador. E assim se formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo sob o novo pacto. Recordem, Deus fez o ser humano, Adão, à sua imagem e semelhança. Primeiramente, a sua imagem, o seu corpo angelical. E depois, lhe deu do pó da terra a sua semelhança física, seu corpo de carne. Segue dizendo, o primogênito de toda a criação. O primeiro de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. A ciência esteve buscando a origem da criação. Fizeram um túnel lá na Europa. E, segundo eles, descobriram a origem da criação. Eles encontraram que antes da criação havia ali uma energia. Antes da criação, Cristo, através de quem Deus criou todas as coisas. Esse realmente é a origem da criação. Por isso os cientistas lhe chamam a partícula de Deus, quanto ao que descobriram, mas ainda não descobriram ou não sabem qual é a origem da criação. Porém, a origem da criação, o que originou a criação, é Cristo. Vamos seguir lendo aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, assim como numa semente está criada uma árvore de manga e muitas árvores de manga com muitos frutos. Como em Cristo foram criadas todas as coisas que viriam à existência. Portanto, toda a criação estava potencialmente em Cristo, o anjo do pacto, o qual estava no seu corpo angelical, seu corpo teofânico, no qual depois aparecia para diferentes personagens bíblicos, como Adão, Abel, Noé, Abraão. E numa ocasião, Deus apareceu para Abraão num corpo visível, com mais dois anjos que foram Gabriel e Miguel. Nos capítulos 17 e 18 do Gênesis. E porquanto Abraão já estava na hora em que a pessoa sente fome, por volta de meio-dia, e fazia calor, portanto era verão, Abraão estava na porta de sua tenda. Se você fica na porta da sua casa, aí é por onde o ar entra e se mantém aí o mais fresco possível. E numa tenda, pois, que também faz muito calor,
Abraão estava na porta da sua tenda, varones ou carpa, que venían cabana, e ele viu 3 varões que vinham a ele. Ele se prostrou diante de um deles e lhe disse: Meu senhor. mi Señor. Não disse meus senhores, mas meu senhor. Era aquel el cual había hablado en otras ocasiones, en diferentes E aquele era quem tinha lhe aparecido y el cual le había em outras prometido ocasiões de diferentes maneiras. que su Também descendencia tinha lhe prometido iba que a ser sua esclava descendência seria en escrava una tierra numa ajena. terra alheia. Pero a los 400 años, Isso por 400 400 anos. y luego Mas Dios la depois, libertaría. Deus a Y la cuarta libertaria. generación regresaría Na sua quarta geração, regressaria à sua terra, a terra de Israel. Él conocía la voz, Abraão conhecia a voz pero su daquele estaba personagem que estava lhe apareciendo aparecendo como otros 2 varones, com otros mais 2 2 outros varões, outros 2 y anjos. si lo había visto personalmente también, E se já o tinha visto pessoalmente, quién era. sabia quem ele era. Y venían para Vieram visitar a Abraham para visitar Abraão y darle a conocer e lhe dar a conhecer lo que iba a suceder, lo que o Dios que iba a hacer sucederia, o que en Deus Sodoma y Gomorra, faria em Sodoma e porque el Gomorra. pecado de Sodoma y Gomorra había subido ante la presencia de Dios. Y recuerden que Porque o Cristo pecado de Sodoma e Gomorra dijo, tinha "El tiempo subido para diante da venir al presença Señor de será Deus. como los días de Caín, de Recordem o Sodoma que y de Cristo Gomorra, disse, y como que los o días tempo para a vinda do de Senhor Lot será como nos dias de quem? y ya la De raza Sodoma e de humana Gomorra. E como ha também nos llegado dias de Noé. E a raça humana a ese nivel. chegou a esse nível. Por eso es que cada día las naciones se inclinan más Por al isso é que modelo cada dia as nações se de inclinam Sodoma y mais Gomorra, para o modelo de Sodoma e Gomorra. y no se puede hacer nada, porque ya está profetizado que así será el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, E não se pode segunda fazer venida nada de porque Cristo já está sobre profetizado su iglesia que assim será como los no días dia em que o Filho de do Sodoma Homem y há de Gomorra. vir. Ou seja, a segunda vinda de Cristo por sua igreja O sea, que los será cristianos como no nos dias de deben Sodoma e Gomorra. sorprenderle esa O que quer inclinación dizer? al modelo de Sodoma y Gomorra Que não que deve estaba surpreender levantando aos cristãos muchas naciones. essa inclinação para o modelo de Sodoma e Gomorra También que como muitas los días nações estão adotando. de Noé. Así como llovió agua, Assim como foi nos dias de Noé, también lloverá como fuego choveu água do céu, en el também tiempo final, neste tempo final durante la haverá gran fogo tribulación. durante a grande tribulação. Fuego Fogo volcánico atômico, fogo vulcânico, con lava volcánica, com lava ceniza vulcânica, volcánica cinza vulcânica y todas esas cosas. e todas essas coisas. Estamos como los días de Noé y como los días de Lot, Estamos como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, para esperar la venida del Señor para para este tiempo esperarmos final. a vinda do Senhor para Hay este que tempo reconocer final. que estamos como los Temos días de de Lot reconhecer que nós estamos como nos dias de Ló de Noé. e como nos dias de Noé. Si la persona no piensa ni cree que estamos como los días de Se Lot, a pessoa não pensa nem crê que estamos como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, la venida del Hijo del então não Hombre, poderá estar porque Cristo esperando a dijo que vinda será do Filho do Homem, porque Cristo en diz el que será tiempo no tempo, cuando quando se estiver como los días de Noé como nos dias de y como los Noé días de Lot. e como nos dias de Ló. Por eso Cristo siempre enseñó Por isso, Cristo sempre que ensinou hay que reconocer que temos de reconhecer o dia em que el vivemos, tiempo en que uno o tempo em que a pessoa esteja vivendo. está por ahí, Isso está no capítulo por San Mateo, 16 de São Mateus. capítulo 16, versos 1 en adelante. A partir do dice, versículo em vinieron diante, los fariseos disse: y los Chegando-se os saduceos fariseus e os del saduceus templo, para y o le pidieron que tentarem, les mostrase señal del pediram-lhe que cielo. lhes mostrasse Mas algum ele sinal do céu. respondiendo les dijo, Mas ele cuando respondendo, decís, disse-lhes:
Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. É importante reconhecermos as coisas que já estão profetizadas, que estarão sucedendo, e a condição em que a humanidade estará para o tempo da vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja, porque depois que os mortos crentes nele ressuscitem e transforme os crentes que estejam vivos, os levará à ceia das bodas do Cordeiro, e lá estarão com Cristo por 3 anos e meio, enquanto que a humanidade estará passando pela grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Depois disso, Cristo regressará à terra com a sua igreja, já com seus corpos glorificados, para o estabelecimento do seu reino, do reino do Messias, que será a restauração do reino e trono de Davi, onde Cristo se assentará no trono de Davi, reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Foi isso que o arcanjo Gabriel disse para a Virgem Maria, no capítulo 1 de São Lucas, do versículo 26 ao 36. Diz que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e que reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino não terá fim. É importante reconhecermos os sinais. Uma pessoa que vai para uma cidade que não conheça e vai dirigindo seu automóvel, se não reconhecer os sinais de trânsito, não chegará ao lugar que deseja, porque não conhecerá a rota. Nunca chegará a essa cidade. Portanto, não saberá chegar, não saberá como chegar, e então terá que depender dos sinais que estão já estabelecidos para se chegar a essa cidade. Da mesma forma, é para a vinda do Filho do Homem para o último dia. Há sinais que o próprio Cristo disse que estariam manifestados para o tempo em que o Filho do Homem viria. É importante sabermos, conhecermos os sinais, conhecermos também os tipos e figuras, para não falharmos, como eles falharam nos tempos da primeira vinda de Cristo, quando não puderam crer que aquele era o Messias. A igreja do Pacto Antigo, do Antigo Testamento, falhou em ver e em reconhecer a vinda do Messias, com exceção de algumas pessoas que o viram, o reconheceram, creram e o receberam. Estes foram os apóstolos e um pequeno grupo de pessoas que o seguiu. Nós não podemos falhar neste tempo. A igreja do novo pacto não pode falhar. A promessa para a sua vinda à sua igreja, para o último dia, é que os mortos crentes nele virão
em corpos glorificados, porque Ele os ressuscitará em corpos glorificados. E nós, os que vivermos, seremos transformados. Aquele que perca de vista a segunda vinda de Cristo à sua igreja, perderá a transformação do seu corpo. E todos nós queremos sair deste planeta Terra. Queremos ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro antes de começar a grande tribulação. Crente em Cristo algum quer ficar aqui na terra durante o tempo da grande tribulação. Portanto, temos de estar preparados com a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como teve um precursor para a sua primeira vinda, Elias, na sua terceira manifestação, também ele teve um precursor para a sua segunda vinda. Um precursor. Elias, na sua quarta manifestação. E sempre é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em um novo homem. E o precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi. Foi o reverendo William Branham. É importante estarmos a par destas coisas para que não nos passe por alto e assim percamos as bênçãos que Deus tem para este tempo final. Eu lhes devo uma parte da Escritura que estava lendo na carta aos Colossenses. Vou lhes dar. Nos detivemos no capítulo 1 da carta aos Colossenses, no versículo 16, onde diz: porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, em Cristo. Portanto, ele é a semente original, a semente onde estão todas as coisas que serão criadas por Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí nós temos a origem da criação. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas é antes da criação. Cristo era. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele governa a sua igreja. Ele dirige a sua igreja. E por meio da sua igreja, que é a sua esposa, ele tem filhos e filhas em cada visita de Cristo em Espírito Santo à sua igreja. É por isso que ele está com a sua igreja todos os dias até o fim do mundo. E está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. É por meio de Cristo com a sua igreja que os filhos e filhas de Deus nascem no reino de Deus. Não existe outra forma.
para que isso ocorra. Recordem o que Cristo disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, leva muito fruto. A vida que estava em Cristo viria à sua igreja. O Espírito Santo viria à sua igreja. Cristo em Espírito Santo. Essa é a vida que estava no sangue. Porque a vida está no sangue, como a Escritura diz. E, consequentemente, essa vida que estava no sangue regressou à sua igreja no dia de Pentecostes. Cristo é o grão de trigo que seria semeado na terra. E quando esse grão de trigo nasceu? Nasceu na forma de uma planta de trigo que é a sua igreja. E a vida que está nessa planta de trigo, o Espírito Santo se reproduz em muitos grãos de trigo, em muitos filhos e filhas de Deus. Tão simples assim. Por isso é que Cristo utilizava muito estas parábolas. Porque toda a criação foi feita por Deus através de Cristo. E vemos que todo o programa de Deus está tipificado nas estrelas, na lua, no sol, no trigo e assim sucessivamente. Em diferentes coisas que há na terra que são tipos e figuras das coisas espirituais. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude de Deus habitou, habita e habitará eternamente em Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo 4 de São Lucas, do versículo 11 em diante, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Então começou a explicar para que tinha sido ungido. E depois lhes disse: hoje se cumpriu esta Escritura diante de vós. Estava citando o capítulo 61 de Isaías. Ele também disse em São João que ele não fazia nada por si mesmo, senão o que via ao Pai fazer. E disse que o Pai era quem fazia as obras. Ele não fazia nada por si mesmo. Segue dizendo: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a reconciliação do ser humano com Deus pode ser feita somente por intermédio de Cristo. Não existe outra forma para o ser humano ser reconciliado com Deus. Não existe outro caminho. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Não há outra forma para serem reconciliados com Deus e herdarem a vida eterna, obterem a vida eterna. Recordem o que ele também disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai.
Quem unicamente pode dar vida eterna para o ser humano é Jesus Cristo. Portanto, todo ser humano necessita de Cristo. Necessita recebê-lo como seu único e suficiente Salvador para poder obter a vida eterna e, consequentemente, para regressar ao Éden de Deus. E milhões de seres humanos que estiveram recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador estiveram de regresso ao Éden. Estiveram obtendo a vida eterna que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. E somente por intermédio de Cristo, do anjo do pacto, é que nós podemos regressar ao Jardim do Éden. Podemos regressar ao Éden de Deus com a vida eterna. E depois, no reino milenar, fisicamente também, ali nós estaremos com Cristo, na lua de mel. Ali também estarão os anjos de Deus. O reino de Deus estará estabelecido também lá em Israel e assim sucessivamente. O reino do Messias, onde também eu estarei. E quem mais? Cada um de vocês também. Porque não é somente para mim, mas é para todos vocês, para todos aqueles que recebam Cristo como único e suficiente Salvador. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador e que quer regressar à vida eterna, ao Éden de Deus, com vida eterna, agora tem a oportunidade de recebê-lo como Salvador, nestes momentos. E estaremos orando por você, para o qual pode chegar até aqui na frente. E nós oraremos por você. E vocês que estão em outros países também, podem recebê-lo como Salvador, se não o fizeram. Podem chegar até aqui na frente para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo-o como seu Salvador. Também as crianças a partir dos 10 anos de idade podem chegar até aqui na frente. Se ainda não receberam-no como seu Salvador, e agora recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque depois que a pessoa tenha o conhecimento do bem e do mal, ela pode receber Cristo como seu Salvador. Até então, foi apresentada a Cristo depois que nasceu. E está no reino de Cristo. E não tem problemas. Por isso é que mantemos as nossas crianças servindo Cristo. Os mantemos nas escolas bíblicas também, nas aulas de crianças também, para que se mantenham no temor do Senhor, se mantenham seguras no reino de Deus, lhes ensinando a palavra do Senhor, o programa do novo pacto, no qual todos os crentes em Cristo entram. E assim, a vida futura de cada crente em Cristo fica assegurada. E todos ficam seguros com Cristo na vida eterna. Vocês que estão em todos os países podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. O ser humano, durante a sua vida, obrigatoriamente, outras vezes voluntariamente, toma grandes decisões. Mas há somente uma decisão que coloca o ser humano na vida eterna. E essa decisão corresponde a cada pessoa fazê-la voluntariamente e de todo o coração.
E esta é aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, depois de ter ouvido a pregação do Evangelho de Cristo, da fé de Cristo ter nascido na sua alma. Não existe outra forma de garantir o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E todos nós queremos viver eternamente no reino de Cristo. Vimos como entrar no reino de Cristo e garantir o nosso futuro eterno. Recordando as palavras de Cristo a Nicodemos quando lhe disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo. Nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Não existe outra forma para se entrar no reino de Deus. Como tampouco existe outra maneira para você entrar nesse reino terreno. É nascendo. Mas tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. No reino de Cristo, ao qual nós somos trasladados, todos nós que o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Pai nosso, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão aqui e que estão em outros países recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vocês podem repetir esta oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente. Torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, agora me dirão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Depois da pessoa escutar a pregação do Evangelho de Cristo, pode fazer somente uma de duas coisas: crer, recebê-lo como Salvador, ser batizado na água no seu nome, ou não crer. E se não crer, tampouco será batizada, e Cristo tampouco a batizará com o Espírito Santo e fogo. E, consequentemente, tampouco será colocada no reino de Deus, no reino de Cristo. E, portanto, não terá vida eterna.
Nós temos de enfrentar essa realidade, como Nicodemos fez, que enfrentou a realidade frente às palavras de Cristo quando lhe disse: na verdade, eu te digo, quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entendê-lo. Nicodemos lhe perguntou: e como pode-se fazer isso? O homem já sendo velho, pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Cristo lhe disse: na verdade, te digo, que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, toda pessoa que queira entrar no reino de Deus para viver eternamente, tem de entrar no reino de Deus nascendo da água e do Espírito, escutando a pregação do Evangelho de Cristo, recebendo o Espírito Santo depois de ter sido batizada na água no nome do Senhor. E depois que seja batizada na água no nome do Senhor, em algum momento da vida dessa pessoa, seja nesse mesmo momento do batismo, ou depois Cristo a batizará com o Espírito Santo e fogo. Vejam que o próprio Cristo, quando ele foi batizado na água e saiu das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. E João, ao não querer batizá-lo, vejam, estava impedindo que o Espírito Santo viesse sobre Jesus e ele começasse o seu ministério. Portanto, vocês podem ser batizados, todos os que vieram aos pés de Cristo, nos diferentes países, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E porquanto há Santa Ceia, dentro de alguns momentos, como o ministro aqui lhes indique, o reverendo José Benjamin Pérez, assim será feito. Tanto que sejam batizados nesses momentos ou no próximo domingo. Portanto, a decisão fica do ministro aqui. E em cada país podem fazer da mesma forma. Porque logo depois desta pregação virá a Santa Ceia. Embora normalmente costumamos batizar as pessoas depois que o recebem como Salvador. E se dá a passagem aos batismos na água, como a igreja primitiva fazia. E é bom fazer como a igreja primitiva fazia, lá com os apóstolos. E quem recebe Cristo, fazer como o eunuco, a quem Filipe lhe pregou. E depois, quando viu água, lhe disse: Filipe, quem pede que eu seja batizado? E desceram do carro e Filipe o batizou. De modo que vocês podem ser batizados, quer seja hoje ou no próximo domingo. Todos vocês que receberam Cristo como seu Salvador. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês, lhes dando testemunho do nosso tema. O regresso ao Éden. Regressamos primeiramente no campo espiritual. Primeiro recebemos essa parte da redenção espiritual. Depois virá a redenção do corpo, do capítulo 8 da carta aos Romanos, do versículo 14 ao 39, que será a redenção do corpo, ou seja, a adoção. Nós recebemos a adoção espiritual ao recebermos o Espírito de Cristo. Depois receberemos a adoção física, que será a redenção do corpo, para nós que estamos vivos, a nossa transformação. E para os que morreram,
a ressurreição deles em corpos eternos e glorificados. O que todos nós necessitamos, e já passamos dos 40 anos, dos 50 anos, dos 60 anos e dos 70 anos. Na medida em que temos mais idade, mais a necessitamos. Porém, lembrem-se, pela idade, não é que morrem os 100% das pessoas. Algumas pessoas morrem logo ao nascer, outras morrem aos 5 anos, outras aos 10, outras aos 15, outras aos 20 anos, outras aos 30, aos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 anos. Viram que não há idade para a morte? De modo que quem tem menos anos ou poucos anos não pode se gloriar disso. De que fique muitos anos para viver nessa terra. Pode morrer muito antes de que uma pessoa de 100 anos morra. Porém, sempre no final está a morte. Com exceção para aquelas pessoas que estão ordenadas por Deus para serem transformadas estando vivas. E estas pessoas serão essas pessoas do último dia. As que estarão vivas verão e receberão Cristo na sua vinda à sua igreja. O que será como o ladrão de noite. Será um segredo para ser revelado à igreja do Senhor. Depois da vinda de Cristo, após a ceia das bodas do Cordeiro, essa vinda já será pública, como diríamos. Será conhecida porque virá com a sua igreja, já para estabelecer o reino milenar. Pedimos aqui ao reverendo José Benjamin Pérez que passe adiante e lhes mostre como fazer para aqueles que receberam a Cristo, se serão batizados hoje ou no próximo domingo, com a ajuda de Deus. E o mais conveniente, porque há uma Santa Ceia, decidirão como se fará para o que se segue. Que Deus lhes abençoe, que todos continuem passando um Natal cheio das bênçãos de Cristo, continuem passando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo. Agradecido a Cristo por sua vinda, por sua morte na cruz do Calvário, pela vinda do Espírito Santo à igreja no dia de Pentecostes, o qual continua com a sua igreja e no meio da sua igreja até o final. Que Deus lhes abençoe e guarde, e até o próximo domingo, com a ajuda de Deus. E se antes houver alguma atividade, o reverendo José Benjamin Pérez o fará saber. Bom, que Deus os abençoe grandemente. Guarde a todos, lhes fortaleça e lhes confirme no Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos tenham um feliz e próspero ano 2014, servindo a Cristo durante todo o ano, glorificando o seu nome e recebendo todas as bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.